Tá sentindo este aroma? Ah, é de inovação, de empreendedorismo, de gestão de pessoas. É do podcast Café com Negócios. Mais um episódio desta nova temporada que está imperdível. Então, se você está acompanhando aqui, aproveite, curta este episódio e também compartilhe com quem você acha que deve e merece prosperar. Siga o nosso perfil, @Café com Negócios Brasil. Estamos no YouTube, também estamos no Spotify e ainda no Instagram. Vai lá, compartilhe e faça a sua parte, buscando ainda aumentar a conexão de pessoas que merecem ter uma aula, insights e dicas com grandes especialistas aqui da nossa região. Agora, quero dizer que este café aqui, o aroma está delicioso, mas também temos um aroma, um cheirinho de ambiente clínico, de consultório odontológico, porque estamos aqui no Instituto Dionello com o Dr. Dionello. Saúde, doutor, tudo bem? Saúde, Átila. Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso instituto. É um prazer recebê-lo aqui. Que prazer ter o doutor aqui, ele que é cirurgião dentista há 25 anos, pós-graduado em endodontia e especialista em canal há 24 anos e implantodontia há 20 anos. E além disso, claro, trabalha com reabilitação oral e estética. Trabalha, portanto, então, com canal, com implante e prótese, especializado, portanto, na parte da estética, usando as lentes de contato, além de ser o gestor clínico aqui do Instituto Dionello. Queria já saber, uma trajetória como essa, 25 anos, o que lá atrás, o jovem Dionello, né? O que passou na cabeça, na sua, no caso, para entrar nesta área, para querer cuidar de pessoas? Sim. E se você já sonhava, já projetava um dia ter um instituto com o seu nome? Sim. Átila, eu digo que eu estou realizando um sonho, né? Porque nós chegamos num patamar que hoje a gente conta com aparelhagem de ponta, né? No nível mundial. Existe aqui no nosso instituto algo que está em ponta, que está em mais moderno no mundo todo, tá? E realmente não imaginava, né, chegar assim, ter essa qualidade no atendimento, essa tecnologia que gostei sempre de tecnologia, inovação e a variedade de cursos que a gente faz durante a carreira, sabe? Então, por quê? Porque eu sou um apaixonado por isso que eu faço, sabe? A odontologia me satisfaz muito, sabe? Às vezes a gente chega até demais de cansado em casa, com dor nas costas, né? Você sabe que dentista sente essas dores, mas é gratificante. Por quê? Porque o feedback dos pacientes é muito bacana, sabe? Aproveitar esse gancho do senhor, Dr. Daniel Dionello. O feedback é muito bom, mas como era há 25 anos e como é hoje? O que mudou nesta evolução da equipe, tanto sua, mas principalmente da odontologia, e também na forma de tratar assim com o paciente? Olha, há 25 anos atrás, quando eu fiz faculdade, me formei aqui na Universidade Federal, né, e já parti logo, depois de 6 meses de formado, já fui para pós-graduação lá na Unicamp. Então, as técnicas, o manejo, por exemplo, antigamente a gente ia fazer uma prótese, a gente colocava uma moldagem no paciente, aquele paciente tinha ânsia de vômito, a gente não conseguia fazer uma previsão de um caso, uma entrega com tanta previsibilidade igual nós temos hoje, através dos programas, dos softwares, né? Scanner, raio-x digital. A odontologia era mais lenta, sabe? Era mais morosa. Hoje não, hoje está tudo moderno, indolor. Então tá muito bacana. E sobre a origem de você me perguntou, eu tinha um primo que era dentista e eu me inspirava muito nele, então sempre quis ter a vontade de fazer odontologia. Que legal. Agora, essa vontade vendo o seu primo trabalhar. Naquela época já tinha que ter um cuidado especial com o paciente, muita paciência, calma, jeitinho. Hoje segue esse mesmo cuidado ou aumentou também ainda mais a preocupação em atender bem o paciente? Aumentou. Já nessa época, onde eu estava até auxiliando, trabalhei bastante como auxiliar dele, eu já sentia, já aprendi muito desse feedback de tratar o paciente, desse manejo, né, aquele cuidado com as pessoas, sabe? Entendi. E quando fala em manejo, logo a gente imagina cercando ali o paciente de todas as maneiras. Foi onde eu imagino que você tenha buscado
todas as suas especializações, que são várias, Sim. foi justamente para ser um multiprofissional, a poder acolher o paciente aqui e atendê-lo da maior maneira possível? Sim, a odontologia, ela caminhou há 25 anos atrás, quando eu fiz endodontia, né? A gente trouxe para Campo Grande uma tecnologia inovadora, que é um microscópio operatório, que está atrás de nós aqui. Então, esse microscópio me abriu muitas portas de receber muitas indicações de vários dentistas da cidade, até do interior. Só que a odontologia era segmentada, então eu recebia muitos pacientes. Com o passar dos anos, a visão de negócio foi mudando. Tá? O paciente ele não quer uma pessoa que faça só exatamente uma coisa. Ele quer uma consultoria sobre aquele assunto, sobre a sua saúde. Eu costumo falar que eu indico o que eu faria na minha boca, na boca da minha esposa, da minha mãe. Então, eu presto esse serviço. Por isso, da necessidade de fazer mais especialidades. Ganhando em tempo, principalmente para o paciente. Sim, sim. Porque acaba sendo mais rápido, mais direto, mais curto, numa mesma cadeira. Verdade. E esse tempo também diminuiu com o passar dos anos, sim, né, de sim, atendimento. Sim, eu digo que o paciente, assim, ele tem um dono, né? Eu sou o consultor dele. Quando a gente divide para outros profissionais, é claro que eu encaminho ortodontia, algumas pediatria. Quando a gente encaminha para outros profissionais, a gente perde aquela proximidade, aquela proximidade com o paciente, sabe? Agora, preciso dizer tanto para o doutor quanto para quem está aí nos acompanhando que a proximidade foi a palavra que nos norteou para hoje estarmos aqui no Instituto John Ello, que é para aproximar você que está aí acompanhando da realidade do doutor. Então estamos aqui no consultório dele, na cadeira dele aqui. Eu queria até que o senhor apresentasse um pouquinho, claro, para que a gente não possa perder o enquadramento, mas estamos aqui diante do seu local de trabalho, equipamento de alta qualidade. Explica um pouquinho para a gente o que a gente tem à disposição aqui. Então, aqui eu tenho um monitor, né, que é um reflexo do nosso outro computador, onde aqui nós temos o raio-x digital, nós temos o scanner. O paciente vê na hora o que está acontecendo. E temos a câmera intraoral. Eu gosto de ser muito transparente com o meu cliente, com o meu paciente, que assim, olha, eu não mostro, olha, você tem um problema aqui, eu vou lá e mostro, eu costumo fazer um diagnóstico junto com a pessoa. Que legal. Tá? E aqui nós temos, inclusive, que não dá para mostrar muito, mas aquele paralisia. Meu Deus do céu, a broca quando entra. Como lidar com isso? Porque às vezes a pessoa tem medo, tem angústia, tem pavor. A gente sabe que são várias as situações. É complicado, né, Átila? Porque a gente passou de uma odontologia muito arcaica, onde o paciente teve muito trauma antigamente. Eu não esqueço de um que arrancou um siso meu, pelo amor de Deus. Então, você tem experiências negativas. Hoje, as crianças que começaram do zero, né, que estão assim, sem experiências negativas, elas gostam de vir ao dentista. Gostam porque não tem aquele trauma, aquela dor que eles passavam antigamente. Né? Os anestésicos estão melhores, tudo melhorou. Facilitou o trabalho do dentista. Mas o barulhinho ainda temos um volume um pouco menor, mas ainda temos o barulho. Faz parte, né? Não tem como fugir. Agora, tá enxergando o lado do dentista, mas principalmente também o lado do gestor diante do seu próprio consultório, porque tem que pensar não só no equipamento, mas tem que pensar no trato com o paciente e tem que pensar numa estrutura que envolve outros, né, colaboradores dentro da sua empresa, não à toa, ele é o gestor clínico aqui. Como é que foi para o senhor, doutor, fazer também essa evolução como um empreendedor, como um gestor, e como você consegue lidar com os negócios e também com a parte clínica? Olha, Átila, a gente tem que se desdobrar, né? Imagino. Porque não é fácil realmente. Eu gostaria, né, de ter uma equipe um pouco maior, com alguns dentistas trabalhando para mim, só que como eu estou muito próximo ao paciente, eu não consigo delegar. O paciente, ele cria um grau de relacionamento que ele vira amigo, nosso amigo, e ele quer ser atendido por mim, sabe? Isso é bom, mas a um certo ponto dificulta, né? Limita as suas ações. Limita meu tempo, que eu tenho que dar atenção para minha família,
sabe? Mas ao mesmo tempo, quando a gente enxerga um instituto, né? E que vale até lembrar, o consultório a gente tem uma visão apenas de uma salinha, mas o instituto ele é maior. Eu queria até que você apresentasse também o que a gente encontra hoje no Instituto de Onello. Hoje em dia, nós temos aqui 2 salas, né? Nós temos um laboratório digital, ou seja, nós fazemos praticamente 95% dos trabalhos protéticos. Isso agiliza muito a vida do paciente. Por exemplo, doutor, preciso viajar vou casar, eu preciso fazer umas lentes de contato em porcelana no meu dente, preciso melhorar o sorriso, só que é para ontem. Aí a gente consegue, na medida do possível, entregar com 2, 3 dias ou apenas um dia, um dente. Doutor, vou viajar, quebrei meu dente, vou viajar. Como aconteceu até hoje, sabe? Sim, acontece. Quebrei meu dente, preciso viajar, vamos lá. Escaneamos o paciente, passamos para a parte de desenho e imprimimos a lente ali, fazemos o acabamento, a maquiagem. Hoje eu tenho a Camila, né, que é a minha auxiliar, estou treinando, investindo nela em relação a cursos de prótese e tudo, para ela me dar esse suporte. Porque quem acaba não entendendo, mas só para imaginar o fluxo. Eu tô aqui como paciente, tô na cadeira aqui. Doutor, então vamos arrumar a lente ali. Arrumou, ajustou. Não é isso. Senão ele teria que enviar para um laboratório. Isso. O laboratório iria ter o trabalho, ia dar o prazo, ia ter que devolver para ele. Exatamente. Vem aqui de novo para a cadeira, não ficou bom, volta para lá. Tudo isso ganha tempo. Tudo isso ganha tempo. E quem ganha é o paciente, com certeza. Sim, pensando exatamente nisso que você disse agora, né? Antigamente, quando eu não tinha o laboratório, ficava um tratamento mais moroso, mais demorado. E cansa pro paciente. Cansa porque o paciente ficava, puxa, mas não deu certo. Pensei que hoje ia sair com um sorriso. Isso é promover o bem-estar do paciente. Sim. Que é valioso também, né? Sim, exatamente. Agora, a gente está falando do lado do paciente que está todo feliz, tudo, mas qual é o seu maior desafio aqui para conseguir administrar o seu instituto? Qual é o maior desafio seu como gestor do seu próprio instituto? Olha, como gestor, eu gostaria de terceirizar mais as ações administrativas. Então, eu estou treinando a minha secretária, treinando a minha auxiliar para delegar o maior número de funções para que sair das minhas costas um pouco de serviço, sabe? É isso que é a maior dificuldade nossa hoje, não só minha, do todo empresário, né? E quais pontos que você costuma focar? Porque você acaba recebendo esse paciente do início até o final. Sim. E o que você tenta passar justamente para os seus colaboradores? Olha, o pós-venda, né? O pós-venda é muito importante. Por exemplo, eu faço muita cirurgia de implante, eu não deixo de ligar para o paciente, né? A minha secretária vai mandar um WhatsApp para o paciente para ver se ele teve um bom pós-operatório, se teve dor, se ocorreu alguma coisa, se ele precisa voltar no outro dia. Então isso aí eu costumo delegar e já tem sido feito, muito bem feito, graças a Deus. Além disso, o que você acha que diferencia um consultório de sucesso hoje para os demais no mercado? Átila, realmente é a agilidade, é querer resolver o problema do paciente. Eu acho que todo mundo já foi atendido por um serviço público, né, de saúde, aquela vontade não tão animada do funcionário de querer resolver o problema da pessoa. Independente de ser particular, ser público, todo profissional de saúde deveria ter essa ambição de querer resolver o problema da pessoa, sabe? Você citou muito claro aqui a questão do laboratório, mas quais outras inovações que a gente pode citar também dentro do seu universo? Claro, a gente já falou alguns detalhezinhos, mas de algo modo grosso, o que a gente pode citar como evolução tecnológica? Por exemplo, hoje em dia, quando eu comecei na implantodontia, 20 anos atrás, a gente extraía um elemento, né? Colocava o implante, aguardava um período de 6 meses. Calma aí, doutor, que às vezes a linguagem do médico é diferente, né? Do médico não, perdão, do dentista. Mas o que seria um elemento? Vamos deixar claro. Seria um dente. Um dente, pronto. Aí, doutor, agora todo mundo entende. Você extrai o dente, tira o dente. Antigamente era assim, tira o dente, a pessoa ia ficar lá sem esse dente. Imagina só, hoje em dia, você sair na rua, da frente, né? Você que trabalha com o público, todo mundo, né? Sim. Quer se expor, né? E ficar sem aquele dente.
Antigamente ocorria isso, hoje em dia não, tá? Uma forma de agilizar, a gente tira o dente, coloca o implante e já coloca um provisório para o paciente sorrir. Ah, que legal. Entendeu? E aí daqui 1 mês, 2 meses, ele já pode estar com a prótese definitiva. Só que esse provisório é maravilhoso, ninguém vai perceber. Então é uma série de fatores, série de detalhes que a gente pode ter um cuidado para oferecer uma qualidade, Conforto. um melhor conforto, melhor adaptação. O paciente se sente muito bem com isso, que a gente está querendo resolver uma angústia dele. Sim. E como que o senhor, no caso, como doutor, gestor, né, empresário, também viu a evolução? Porque quando evolui a tecnologia, com certeza o custo também evolui. Sim. Como lidar disso para também tentar amenizar para o paciente? Atila, eu acho muito bacana porque o custo ele diminui. Por quê? Porque são menos horas clínicas. Imagina só, você ter que vir, porque o caro do tratamento é nosso tempo, né? Sim. Nosso tempo de vida é a coisa mais preciosa que existe. Então, quando o paciente precisa vir menos vezes ao consultório, isso aí barateia o tratamento e agiliza para ele, sabe? É claro que nós temos um investimento inicial, Sim. né? Temos um investimento inicial, mas ele se paga muito bem porque o paciente sente conforto, sente uma agilidade, diminuindo até o custo do tratamento. E falando em tratamento, muita gente tem optado pelas lentes de contato. Lente de contato. Que é uma das grandes inovações da Sim. odontologia nos últimos tempos, né? Nós passamos pelo período da resina, Uhum. né? E evoluímos com a parte da questão da lente de contato. Como que você avalia também essa evolução na parte da estética, mas principalmente também, aí precisamos levar em conta, né, doutor? Porque às vezes a opinião do paciente ela é contrária à do dentista. E aí é onde entra a confiança do dentista para indicar o melhor tratamento e não apenas o modelo ou a claridade que o paciente quer. Eu costumo falar para o paciente, por exemplo, eu costumo sorrir para o paciente. Olha aqui meu sorriso, eu tenho lente de contato. Uhum. Um aluno meu fez nos meus dentes, né? Depois da conclusão do curso de especialização que a gente estava ministrando, ele fez essas lentes e resolveu meus problemas de mordida, de estética, de mastigação, tá? De altura de mordida. Então resolve uma série de problemas. Então você passando a confiança para o paciente, isso aí não tem preço. Imagino que não tenha preço mesmo. Mas para deixar até um pouquinho claro, porque é um tema, se tratando de estética, hoje o mundo, todo mundo quer ficar, claro, né, bem apresentável. Mas explica pra gente, é uma porcelana muito fina, Sim. que é colocada em cima do seu dente, mas como que faz? Às vezes a pessoa tem, né, os dentes ali tortos, como é feita essa correção? Às vezes precisa ter a raspagem do dente também, ou às vezes... Explica, deixa claro para todo mundo. Hoje existem casos pouco invasivos. O que a gente faz? A gente escaneia o paciente, reproduz em 3D a boca dele, né? Então nós escaneamos o paciente, jogamos num software chamado Exocad, que vai fazer o projeto. É como se fosse, você vai construir uma casa, você faz um projeto antes. Então hoje a gente consegue fazer lentes com mínimo desgaste, com poucos desgastes, então ela vai acrescentar no dente. E esse fato que você falou, isso aí de ser fino, o paciente me questiona muito, mas doutor, uma coisinha tão frágil, existe na odontologia como, por exemplo, vou colocar uma comparação grotesca, por exemplo, o porcelanato. O porcelanato é quase o mesmo material, é porcelana, né? Depois que o porcelanato é colocado com a argamassa ali, existe uma força de coesão que passa, a gente caminha em cima. Antes de grudar o porcelanato, ele trinca, correto? E as lentes também. A nossa força de mordida é muito grande, são 250 quilos a 300 quilos, quando o paciente não aperta. Mas quando a gente faz a adesão química entre o seu dente e a lente, você pode mastigar com tranquilidade, fica uma coisa só. Mas é preciso alguns cuidados, são necessários alguns cuidados. Quais, por exemplo? Por exemplo, chega muitas, principalmente mulheres, né, que são mais vaidosas, Átila, elas querem, doutor, eu quero fazer os 6 dentes da frente. Falei, olha,
Dona Maria, não vai ser possível, por quê? Porque sua mordida está faltando tais e tais elementos. Você quer fazer as lentes e durar, né? 10, 20 anos, se você cuidar bem. Então, vamos reabilitar a mordida posterior, primeiramente, aí depois você vai ter suas lentes. Entendi. Mas assim, vamos falar, uma maçã morder aqui na frente é um risco, né? Um Não, pé de moleque, não é um mais. risco. Não é E, mais. e o pé de moleque? Hã? Um pé de moleque? Também não. É não. só também nem com muita força, vamos dizer assim. Sim, Né? é Tem que claro. ter O que quebra a lente, o que quebra o dente, dente quebra no sentido. o dente, né? Você não vai mastigar uma pedra, né? Sim. Algo muito duro vai quebrar o seu dente e vai quebrar a lente. Sim. Legal. E as pessoas até ficam preocupadas na questão da limpeza. É muito simples, é o mesmo cuidado com a higiene bucal, né? Cuidado, Átila. O fio dental corretamente, a escovação e um controle periódico, né? A partir de 6 em 6 meses, no mínimo, né? Uhum. E questão da claridade, aí fica por conta do cliente ou não? O doutor também indica qual é o mais adequado de acordo com a pessoa. Átila, isso aí é um ponto bem que você tocou numa ferida, Tem né? gente que brilha só de abrir a boca. É verdade. Principalmente jogadores de futebol, né? E chega pacientes aqui me pedindo, né? Eu quero o mais branco possível. Aí a gente tenta conversar, olha, não vai ficar natural para o seu tom de pele, vamos personalizar o seu tratamento. E aí alguns acatam a nossa opinião e outros não. Eu falo, eu quero. Mas assim, você jogando textura, você jogando um formato bonito, fica maravilhoso. E é onde que entra a importância da tecnologia, na cadeira, assistindo tudo isso, enxergando, vendo as diversas possibilidades. É claro que a gente acompanhando toda essa conversa aqui dentro do consultório, entendendo, né, o lado humano do doutor, a gente imagina que é algo para continuar sendo feito. O que te move? O que te faz seguir adiante na profissão, doutor? Olha, é difícil parar, né, Átila? Assim, as minhas secretárias falam, o doutor vai trabalhar até morrer, vai até trabalhar com 80 anos, porque eu amo o que eu faço, assim, é o resultado, sabe? Eu gosto muito de pessoas, acabou de sair de uma paciente agora, que a gente começou a conversar de versículo bíblico e tudo, sabe? A gente começou a se envolver e conversando, e a gente até ultrapassa o tempo, sabe? Então, eu gosto de pessoas e gosto de entregar resultado. Falar, doutor, ficou bonito, acho que é um ego que a gente tem, né? Com certeza. Isso te move, mas isso também prova o seu lado humano, porque não basta apenas ser profissional, concorda? Tem que ter essa preocupação mesmo de saber além da boca do paciente? Sim, com certeza. O dentista é um pouco psicólogo, sabe? A cadeira parece um divã. A cadeira parece um divã, né? Mas às vezes até o paciente extrapola, né? Quer contar coisas que nem deveriam ter sido contadas. Mas assim, a gente gosta de se relacionar, gostar do ser humano, tem que gostar do ser humano, né? Aproveita e conta pra gente um caso que marcou, que transformou a sua jornada. Olha, eu tenho um caso muito bacana da dona Tânia, ela me autoriza a falar o nome dela. A dona Tânia, ela havia separado do esposo e ela deixou de se cuidar por muitos anos, sabe? Chegou pra mim até com o dente da frente faltando, sabe? Então a dona Tânia, ela diz para mim que ela reza todos os dias, com certeza ela reza, né? Reza todos os dias para mim, porque ela me procurou no momento da vida dela que ela estava assim tão fragilizada e ela foi bem acolhida. Até hoje é a paciente mais antiga que eu tenho aqui de consultório, de 20 anos, né? Olha que legal. De odontologia, que ela vem aqui, faz a manutenção corretamente, sabe? Então, acho que é um trabalho interessante, porque não basta apenas o paciente vir, é fazer ele voltar também. Fazer voltar. Isso é empatia, isso é cuidado com a comunicação? Cuidado com a comunicação, com certeza, é empatia, né? A gente se preocupa. Quando eu digo que a odontologia é como uma arte, né? Uma obra de arte. O artista, ele quer cuidar da sua obra, então ele quer que perpetue o maior tempo possível das suas lentes, do seu implante. Entendi. Agora,
Isso você busca com o paciente, mas e falando agora do doutor, do lado, o doutor que estuda, o doutor que se preocupa, que tendências que você enxerga para este universo da odontologia? Como é que você vê, né, o seu mercado, a sua profissão nos próximos anos? Como que você enxerga a tecnologia chegando, a inovação ampliando também os horizontes? Então, hoje em dia, Átila, existem muitas pesquisas, né, na parte de células-tronco, células que vão regenerar o osso, tá? Aqui mesmo no Instituto, a gente tem cirurgias onde a gente colhe o sangue do paciente, mistura com o enxerto, coloca e o resultado é melhor, tá? Mas em que sentido melhor? Deixa um pouco mais claro. A recuperação, né? Quando você colhe o sangue do paciente, você passa na centrífuga, né? Separa o plasma rico em plaquetas e coloca no enxerto essa recuperação do paciente. Esse plasma rico em plaquetas, ele é rico em imunoglobulinas, anticorpos, né? Onde você vai colocar na região, vai combater infecções, vai combater bactérias que estão intrusas ali e vai dar uma recuperação. Porque o nosso sangue, ele se diferencia, aonde você colocar essa célula vai se diferenciar. Se você colocar no rim, vai formar células renais. Você colocando no osso, vai formar células ósseas. Então a gente tem essa tecnologia, eu vejo a odontologia num caminho futuro caminhando para isso, né? Você até mesmo já saiu pesquisas, né? Onde a gente colhe da polpa das crianças, a gente guarda aquelas células e aquelas células podem curar doenças futuras. Caramba. Existe isso hoje. Olha isso, como é bom aprender aqui no podcast Café com Negócios, né? Isso a gente enxerga do próprio paciente sendo beneficiado. Mas em relação, será que vem algo para substituir a lente mais avançado ainda? Ou então algum equipamento ultra que o senhor já ouviu falar, até para a gente compartilhar aqui alguma coisa ainda mais tecnológica ou não? Olha, Átila, no momento ainda não. Por quê? Porque todo mundo tem buscado estética. E a lente de porcelana, ela é imbatível. É onde encaixou mesmo. Porque você pode, quem fuma pode fumar, não altera a cor. Café, né? Que nós estamos tomando um café aqui. Eu tomo café o dia inteiro, sabe? Então minhas lentes não escurecem. Eu creio que ainda não existe nada melhor e futuramente também não existirá. É claro que as porcelanas estão melhorando. Qualidade, né? A qualidade. O próprio implante. Sim. Imagino que a tecnologia também. Sim. Mas eu vou dar um desafio para o senhor, doutor. Pois vamos não. trabalhar com essa broquinha aqui? Vamos tentar te mudar. Quer... Não, pode ficar. Tá. Vamos Você quer fazer uma restauração? Não, só tirar o barulho. Só tirar o barulho, aí eu fico confortável em vir aqui, né, pessoal? Tá bom. Concorda? Fala comigo. Achei que você queria que eu fizesse uma restauração. Não tem necessidade agora. Não tem pra que isso. Mas, ó, sabe o que tem necessidade? De repente, de um conselho seu para quem está do outro lado da tela, que está começando na profissão e acredita muito e se inspira muito em você e que, claro, quer ouvir uma palavra de inspiração. Olha, para quem está começando na profissão, eu aconselho estudar muito e principalmente gostar de fazer o melhor para o paciente. Pensa que você está entregando algo para sua mãe. Todo mundo ama aqui a sua mãe e quer fazer o melhor. Pensa que você está atendendo da melhor forma possível a sua mãe, fazendo com qualidade, com o melhor material possível, com a melhor técnica, dentro das possibilidades que você tem. Tá? É isso que eu indicaria para quem está começando. Gostar da profissão. Se você gostar, você vai correr atrás. Hoje a gente tem Google, a gente tem YouTube. A própria inteligência artificial para colaborar. A inteligência artificial para a gente poder se embasar, poder se enriquecer, sabe? E não deixar também de ler os livros, porque o livro ainda é insubstituível. Por falar na inteligência artificial, como ela colabora aqui diretamente dentro do Instituto? Olha, hoje, a inteligência artificial, por exemplo, o scanner. O scanner é um equipamento que vai fazer a leitura. Ele tem inteligência artificial para somar todas as imagens que são mini fotos que vão se agregando e formando uma imagem e graças à inteligência artificial. Que já consegue deixar o melhor do melhor possível ali para o paciente. Enxergando tudo isso, doutor,
Aproveito para perguntar, o que é sucesso para você? Mas não só para o doutor Daniel Dionello, estou falando não só para a pessoa, mas para o doutor Daniel, Sim. e estou falando também para o empreendedor, para o gestor clínico, para o empreendedor que está aqui do meu lado. Olha, sucesso, eu enxergo que sucesso não é só no pilar profissional, é no pilar espiritual, no pilar familiar. Então é um conjunto de fatores que vai levar ao sucesso. A pessoa ser bem-sucedida não é aquela que tem resultado de milhões, é aquela que dorme no travesseiro, deita a cabeça no travesseiro, é feliz, tem sua família, consegue se sustentar com dignidade, fazer o melhor, né, sem passar por cima dos outros e tendo, né, é claro, seus filhos, sua família, seus familiares perto, de bem com a vida. Isso para mim é sucesso. E com um sorriso. Com um sorriso, no principalmente. Rosto, com certeza. E a gente entende, diferentemente das posições, das classes da nossa sociedade, tem gente que não consegue ter um sorriso tão bonito. Sim. Mas há a possibilidade de procurar sempre um profissional para atender, para buscar, porque o sorriso, eu imagino que o senhor, até para a gente encerrar essa conversa, é um cartão de visitas, é o primeiro impacto que você tem com uma pessoa e, acima de tudo, é a autoestima, como o senhor até trouxe sobre a sua paciente. Realmente, Átila, o sorriso é algo que chega na frente, né? Uhum. Você vai para uma entrevista de emprego, você tem que dar um sorriso, buscar uma felicidade, passar aquilo que você tem. E se a pessoa tiver com um sorriso um pouco deficiente, isso aí ela já fica tímida, se retrai. Sim. E hoje, falando de classes sociais, de tratamentos, hoje a gente tem uma prótese móvel, uma prótese dentadura, sobre implante ou não, que já atende, transforma o sorriso daquela pessoa, né? Então, determinada pessoa, doutor, eu não tenho dinheiro para fazer lente, vamos fazer uma prótese bem feita, com dentes importados, não é assim oneroso, todo mundo parcela, todo mundo divide e consegue, né? O importante é sorrir. Doutor, obrigado por esse bate-papo, né? Foi um prazer muito grande poder sorrir e aprender aqui e conhecer principalmente o Instituto Dionello. Mas eu não posso deixar de dizer que aqui, né, no podcast Café com Negócio, a gente tem vários motivos para sorrir, principalmente por conta dos nossos parceiros. Faço questão até de valorizá-los. Agradecemos então aos nossos patrocinadores, Bosque dos IPs, TOTUS, Sistema Comércio, através da FEComércio e também do Senac, Sebrae, Funditur, Isto é Mato Grosso do Sul, Casa das Cores, Resina e Marcon, além de Office Formato, Gera Tecnologia, Alsec e Yaso, são alguns dos nossos patrocinadores. Agradeço a sua participação. Se você curtiu o nosso bate-papo, precisar só voltar, escute quantas vezes quiser, mas compartilhe através do nosso perfil, @Café com Negócios Brasil. Mande para todo mundo que merece ter essa aula de odontologia, mas principalmente de empreendedorismo. Doutor, nosso cafezinho aqui já acabou, mas não custa nada fazer o brinde para que a gente possa desejar o melhor para quem está ali do outro lado. Saúde. Saúde e bom sorriso para todo mundo. Aí sim, bons negócios e bom sorriso. Até a próxima. Valeu.